noite a todos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Os desafios vêm e a gente tem que encarar todos eles, né? Para crescer, amém? Essa semana tudo vem falando com aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e eu creio que é assim, o Senhor confirmando que era aquilo mesmo, né? Que é a palavra que Ele tinha me dado. Todos nós temos promessas, amém? Seja através da palavra de Deus, que é tão rica em promessas, seja uma palavra que você recebeu, uma profecia que você recebeu através de um profeta, seja algo que você estava orando e o Senhor falou com você e você pegou aquilo como uma promessa para a sua vida. E o Senhor começou a ministrar comigo sobre isso, sobre as promessas dele na nossa vida, né? E semana passada o pastor tinha pedido me trazer a palavra, eu brinquei com ele que eu não estava preparado para esse evento. E aí eu pedi mais um tempinho, né, para orar ao Senhor e o Senhor confirmar no meu coração. A Bia vai tirar foto mesmo? E aí o Senhor, eu estava aqui orando ao Senhor quarta-feira e o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Aí Ele me deu um título para essa palavra nessa noite. O tempo entre a promessa e o seu cumprimento. Então, entre a promessa e o cumprimento dela, nós temos o processo, né? Temos que passar pelo processo, pelos desafios, né? O crescimento, para nós podermos chegar até a promessa. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 37. A gente vai falar essa noite um pouquinho de José. A história de José, ela é muito forte, ela é muito bonita, né? São vários capítulos que falam sobre a história de José, mas a gente vai ler só um pedaço. Amém? E Jacó habitou, 37:1. E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. E José sonhou um sonho e contou a seus irmãos. E eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: ouve, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E os seus irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele o contou a seu pai e a seus irmãos. E seu pai o repreendeu, e lhe disse: o que é este sonho que tu sonhaste? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos de fato nos curvar diante de ti em terra? E seus irmãos o invejaram, mas seu pai observou o que dizia. Bom, aqui o que nós vemos, né? Que os irmãos de José, eles tinham muita inveja dele, né? Porque o pai amava José, tinha mais demonstrações de amor com José do que com os outros filhos. Então, quando Deus deu esse sonho, essa promessa a José, os irmãos começaram a questionar José: mas você vai governar sobre nós? Nós vamos ter que nos dobrar diante de você? Como assim, né?
Nós vamos ter que nos reverenciar a você. Então aqui Deus entrega uma promessa para José, que ele, um dia, ele vai governar sobre os seus irmãos e sobre o seu pai. E aqui Deus trouxe no meu coração que nós devemos tomar muito cuidado, né? Com quem a gente compartilha os nossos sonhos, com quem nós compartilhamos os projetos que Deus tem nos dado, com quem nós compartilhamos aquilo que Deus tem entregado para nós. Porque nem todo mundo vai celebrar com a gente aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer. Porque as pessoas hoje, elas têm muita inveja, elas querem ser melhor do que você, muitas querem aquilo que você tem. Então, aconteceu com José, quando ele compartilhou os sonhos dele com os seus irmãos e com seu pai. Aí eu, meditando nessa palavra, o Senhor trouxe no meu coração que quando eu estava no processo da papelada da minha casa, eu não contei nada para ninguém. Quando eu comecei a mexer com financiamento, não contei nada para minha família, ninguém sabia. Eu compartilhei com o pastor e a pastora, e foram 7 meses até desenrolar dos papéis para mim poder assinar o contrato com a Caixa. Dia 27 de julho, eu assinei o meu contrato. Uma semana antes, eu conversei com o pastor, eu contei para ele que naquela semana eu ia assinar o meu contrato. E falei, agora eu vou contar para minha mãe e para o Luiz, né, que eu vou assinar o contrato e que daqui a pouco eu vou começar a construir. E a gente conversando, o pastor orou comigo, ele sentiu uma direção da parte de Deus que não era a hora de contar ainda. E hoje eu entendo por que não era para ter contado. Né? Depois que eu contei, eu vi que nem todos se alegraram. Nem todos se alegraram com aquilo que Deus estava fazendo. E nem com aquilo que Deus ainda continua fazendo, porque, querendo ou não, você ouve uns ruídos ainda. Ah, mas como que você conseguiu? Quem que está te ajudando? Ah, alguém deu dinheiro para você, né? Ah, alguém está pagando tuas contas de dentro da minha casa. Eu ainda ouço isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente compartilha aquilo que Deus tem nos dado. E o ciúme dos irmãos de José era visível. Então, a gente aprende coisas, né, com essa promessa do Senhor para a vida de José. E José foi traído pelos seus irmãos. Então, Jacó pede para José ir procurar os seus irmãos, e quando ele encontra os seus irmãos planejam matar ele, né? Pegam José e jogam José no poço. E aí, dali, José é tirado do poço e é vendido. O processo da vida de José não foi nada fácil, né? Para que José chegasse um dia no trono, a reinar sobre a vida da sua família. Depois que José foi tirado do poço, ele foi vendido como escravo, foi prisioneiro, ficou em cárcere, né? Ele estava na casa de Potifar. Ele foi vendido foi conduzido até o Egito, e Potifar tinha era um oficial de Faraó que comprou, né, José. Então ele ficou na casa de Potifar, lá no 39 fala que Potifar comprou José, e ele ficou na casa de Potifar até que a mulher de Potifar se interessou por José. E aí ela queria dormir com José, José fugiu dela e ela arrancou a túnica de José e ficou com a túnica dele na mão, e por conta disso José foi preso. E José ficou muito tempo na cadeia, foi esquecido. Aí na cadeia José continuou tendo sonhos, né? E aí até o ponto que o copeiro foi lá na cadeia, ao invés dele chamar José para revelar os sonhos de Faraó, ele não chamou José. José continuou lá na cadeia, mas mesmo assim Deus continuou agindo na vida de José. Nós passamos por situações nas nossas vidas, no processo, que muitas vezes a gente pensa em desistir, né? As dificuldades de alcançar aquilo que Deus nos prometeu, que a gente vira para Deus e fala assim, ai Deus, mas está demorando tanto aquilo que o Senhor prometeu, né? Quanto tempo ainda vai demorar para receber aquela promessa, aquela palavra que o Senhor me entregou, né? A gente vê que a Bíblia ela tem várias promessas, e uma delas é que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, né?
e a gente ora pela nossa família, a gente jejua pela nossa família, e a gente não consegue ver a transformação deles, a gente vê que parece que a cada dia está piorando, né? Nossa, eu oro, mas aquele meu familiar, ele não sai da bebida, ele não sai da droga, ele não se converte, ele não sai da idolatria. O que está acontecendo? Será que Deus não está me ouvindo? Mas Ele fez uma promessa para mim, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes a gente pensa em desanimar, né? No meio do caminho. Mas é o Senhor provando o nosso coração, é o Senhor provando a nossa fé, para que nós continuamos, né? Em jejum, em oração, em perseverança, pela nossa casa e pela nossa família. Oi, tá chique aqui agora, tem até um porta-copo, viu? Chiqueza. Chiqueza agora. Não, gente, Jesus contrair, porque senão, né? José ficou 20 anos sem ver a sua família. Ele achou que ele nunca mais veria a sua mãe, né? Aí no capítulo 40, José ele começa a interpretar os sonhos. E aconteceu depois dessas coisas que o mordomo do rei do Egito e seu padeiro haviam ofendido seu senhor e rei do Egito. E Faraó está virado contra 2 de seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E ele colocou-os em custódia na casa do capitão da guarda, na prisão, o lugar em que José estava preso. E o capitão da guarda carregou José deles e o serviu, e eles estiveram um período na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada homem seu sonho em uma noite, cada homem de acordo com a interpretação de seu sonho. O mordomo e o padeiro do Egito, que estavam presos na prisão. E José veio a eles de manhã e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão da casa de seu senhor, dizendo: por que aparentais tão tristes hoje? E lhes disseram: sonhamos um sonho, e não há quem o interprete. E José lhes disse: não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me eles, rogo-vos. E o chefe dos mordomos contou seu sonho a José e lhe disse: no meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim. E na videira estavam 3 ramos, e era como se estivesse brotando, e uma flor saía, e os seus cachos produziram uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas, e as espremi dentro do copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. E José lhes disse: essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá o teu lugar. E tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga, quando tu eras seu mordomo. Então, mesmo preso, José continuou revelando os seus sonhos. Deus continuou usando a vida de José, mesmo na prisão. Deus continua conosco em todo o tempo. Ele deu o sonho, Ele deu o projeto, Ele deu a promessa. Nós, muitas vezes, podemos nos desanimar, né? Mas Deus, em todo o tempo, Ele vem com uma palavra nos fortalecendo, né? Mostrando para nós que um dia aquela promessa vai se cumprir. Entre o sonho de José até José se tornar governador, foram 13 anos, né? Então, não foi assim do dia para a noite que José se tornou governador do Egito. E nós que somos muito ansiosos, né? Que quer as coisas para ontem. Deus falou hoje, mas já queria que tivesse feito ontem. Não tem paciência e não tem perseverança naquilo que Deus tem falado. E essa noite Deus ministra comigo que é para nós perseverarmos naquilo que Ele tem falado conosco. Que não é para nós desanimarmos, não é para nós desistirmos. Porque o nosso Deus é um Deus de promessa, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala, né? Porque o homem é falho, mas Deus não. Ele é fiel em todo tempo.
Se Deus revela todo o processo a José, tenho certeza que José não ia querer, né, ser preso, ser jogado num poço, ser vendido como escravo, ser preso, depois, né, ser xingado pelos seus irmãos, ser traído pelos seus irmãos. Se a gente soubesse do processo de Deus na nossa vida, até a gente alcançar aquilo que Deus tem, a gente ia falar: Deus, não, muito obrigado, pode ficar o Senhor com a promessa, que eu quero continuar aqui do jeito que eu estou, né, tá bom. E a gente não ia querer passar por todo esse processo. O processo muitas vezes nos traz dor, né, nos traz angústia, né, nos traz o desânimo, como eu já disse, mas tudo isso para o nosso crescimento. É no processo que a gente cresce. Juntei R$ 207.538 na conta. Dou de entrada no imóvel ou invisto em fundos imobiliários? Olha... Então, Deus nos mostra os sonhos, mas não nos revela o processo. O processo, ele não muda as promessas de Deus para a nossa vida. O processo, ele muda nós. Ele muda o nosso coração. Ele muda a nossa maneira de pensar. Ele muda a nossa forma de agir. Porque se a gente agia de uma forma, a gente começa a agir de outra. Por quê? Porque a gente passa a buscar mais a Deus, né? A gente passa a ouvir mais aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa e ela é perfeita. E ela é agradável para nós. Então, a partir do momento que a gente passa a caminhar em intimidade e em comunhão com Deus, as coisas começam a ficar mais fáceis. Porque não é nada na nossa vontade nem na nossa força, mas sim é na força do Senhor e na vontade dEle para a nossa vida. É como a gente caminhar assim, depois do almoço no sol. Assim, você está no centro, não tem sombra em lugar nenhum. Aquele sol que está ardendo na tua cabeça, que está queimando a sua pele. E aí, de repente, você acha uma sombra. Aí você refrigera, né? Você entra numa loja com um ar-condicionado e fala assim: nossa, Deus, que delícia. E assim é a presença de Deus, né? E a gente está caminhando naquele sol quente. E quando a gente vai para a presença de Deus, há o refrigério, há o abraço do Senhor, o amor. A gente ouve a voz de Deus falando: filho, continua, persevera, eu estou com você. É só um tempo, né? É só um tempo e tudo isso vai passar, mas cabe a nós perseverar. No processo, muitas vezes a gente vai perder coisas. Deus vai tirar pessoas, Deus vai tirar coisas da nossa vida que não vai deixar a gente caminhar, que não vai deixar a gente crescer. E muitas vezes vai doer, né? Aquilo que Deus vai tirar, né? A gente não quer perder, né, coisas, a gente não quer perder pessoas, mas é necessário. Às vezes a gente está sentado em mesas que não cabe mais, né, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A gente vai continuar amando as pessoas, a gente vai continuar convivendo com elas, mas é tempo de crescer, é tempo de sair daquela mesa e se assentar em outra, com novos alimentos, né, com alimentos mais sólidos, mais fortes, né, aonde nós vamos crescer, aonde nós vamos experimentar mais de Deus, com pessoas que estão no nível como nós ou no nível mais acima, que vai nos ensinar também, aonde nós vamos poder ter segurança para abrir o nosso coração e compartilhar, né, aquilo que a gente está passando. Todos nós temos promessas e achamos que elas vão se cumprir no nosso tempo, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é muito diferente do nosso. A palavra fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Então, não adianta a gente fazer birrinha com Deus, não adianta a gente bater o pé, não adianta a gente ficar de cara feia e virar as costas para Ele e fazer: ai, Senhor, não vou conversar mais com o Senhor, estou de mal agora, né? Aquela birrinha de criancinha, porque Ele não vai dar enquanto nós não estivermos preparados. Porque um soldado, quando ele vai para o exército, ele não vai para a guerra despreparado, né? Ele tem que ter todo um treinamento, ele tem que aprender a manusear uma arma, a se
vezes as pessoas recebem aquilo que Deus prometeu e elas se afastam do Senhor, né? E não é isso que Deus tem para nós. Ele quer nos dar algo que vai glorificar o nome dEle e que nós venhamos a permanecer com Ele. Não por aquilo que Ele nos deu, mas pelo Deus maravilhoso que Ele é, que Ele cumpre aquilo que Ele fala. Lá em Eclesiastes, o Senhor fala que há um tempo certo para todas as coisas, né? Que nós possamos esperar nesse tempo do Senhor, que é um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para abraçar e deixar de ser abraçado, um tempo para sorrir e um tempo para chorar. Eu não sei qual que é o tempo que cada um aqui está vivendo, mas o Senhor está com você em todo o tempo, em todo e qualquer tempo. Se for para chorar, chora no colo dele. Se for para rir, ri com ele, porque ele se alegra quando você está alegre, ele fica triste quando você está triste. Mas o Senhor, Ele quer estar com você em todo o tempo, que você compartilhe a sua vida, o seu coração com Ele. Muitas vezes a gente quer compartilhar com pessoas, né? A gente quer alguém para nos ouvir, mas não tem ninguém melhor para nos ouvir do que o Senhor. Não tem ninguém melhor para trazer uma direção certa para o nosso coração do que o Senhor Jesus. Que nós possamos estar dispostos em todo o tempo a nos lançar nas promessas do Senhor, né? E que nós possamos estar cheios também do Espírito Santo, para que nós possamos ter sabedoria, entendimento e força para continuar caminhando. Amém? Glória a Deus. Deus, convido vocês a se colocarem em pé. Irmãos, como é difícil, né? É difícil o processo, né? A gente tem que lembrar uma coisa, que vale a pena, né? Vale a pena. Quando a gente vai passando pelo processo, principalmente no começo, a gente não entende muito. Mas depois, mesmo que seja dolorido, você sabe que Deus está trabalhando com você, porque você já viu mudanças em você. Então, a melhor coisa que tem, irmãos, é ser mudado pelo Senhor. Porque a hora que chega o tempo dele nos entregar, será um tempo de muita alegria. Amém? Glória a Deus pelo grande amor com que Deus nos ama, né? É um amor eterno, um amor tremendo, né? Ele cuida de nós. Amém? Dê a mão para o seu irmão. Senhor, convido você a fechar seus olhos. Nós queremos, da pastora Eliette, Deus, o Senhor ministrou que o Senhor, Deus, tem milagres para fazer. De 2 meses para cá, o Senhor tem falado muito a respeito de milagres. E nós dizemos ao Senhor que nós cremos, independente do momento que nós estamos, Pai, nós cremos que o Senhor faz milagres, Deus, na nossa vida. Nós cremos, Deus, que coisas novas estão chegando, Pai. Um tempo novo, Deus, se aproxima, Senhor. Nós te agradecemos, sentimos a Tua presença. Assim como André ministrou, o Senhor nos traz alívio, o Senhor nos fortalece, para que possamos continuar, porque o Senhor está na nossa vida. O Senhor cuida de nós o tempo todo, o Senhor nos consola, nos edifica, nos fortalece. Senhor, o Senhor está conosco, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu afago, pela Tua força e por aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por toda a mudança que o Senhor está causando dentro de nós, para o nosso crescimento, para testemunho da Tua bondade, Senhor, e para a Tua glória. Nós te agradecemos, aleluia, te amamos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor, obrigada, Deus, aleluia.